Meus irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo do tempo comum. Na última segunda-feira, nós concluímos o tempo do Natal com a festa do batismo de Jesus. De terça-feira em diante, nós celebramos então a primeira semana do tempo comum, onde de modo particular o Evangelho narrou para nós o início do ministério público de Jesus na Galileia, trazendo-nos a cada dia da semana curas que Jesus começou a realizar como expressão desta sua tarefa e desta sua missão. O primeiro sentido que nós podemos pensar é aquilo que o tempo comum vai acrescentar à nossa caminhada de igreja, à nossa caminhada de fé. Nós vamos celebrar o tempo comum em duas partes. A primeira desde terça-feira até a terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas. E a segunda parte da segunda-feira, depois do domingo de Pentecostes, até então as vésperas do primeiro domingo do Advento, que neste ano ocorrerá em 3 de dezembro. Neste período, nós vamos então acompanhar a vida pública de Jesus, o início do seu ministério, o chamado dos discípulos, a expressão ou a comunicação, melhor dizendo, do sentido daquilo que ele veio anunciar e revelar. Assim, uma das características do tempo comum é chamado o tempo do discipulado, ou seja, onde a cada domingo nós vamos acolhendo o Evangelho e formando dentro de nós esta consciência. Há uma expressão que diz que o ano litúrgico, através dos tempos litúrgicos, é uma pedagogia na formação dos cristãos. Então, o primeiro convite que nós podemos acolher é justamente isso: ir para os domingos do tempo comum, celebrando, principalmente se perguntando a cada domingo como a consciência de que sou discípulo e que caminho nesse discipulado vai despertando dentro de cada um de nós. Então tenhamos esta atenção, esta percepção ao longo dos domingos do tempo comum. Por isso, esse discipulado começa com a consciência da vocação. O tema deste segundo domingo aparece nas 3 leituras. Como dizia, a primeira leitura através da apresentação do servo sofredor, ou do servo de Javé. A segunda leitura, Paulo, fundando a comunidade em Corinto, convida-os à santidade. E no Evangelho, a vocação de João Batista, apresentando-nos Jesus como o Cordeiro de Deus e como o Filho de Deus. Partindo da primeira leitura do profeta Isaías, é importante nós recordarmos que o livro do profeta Isaías é dividido em 3 grandes partes, chamado primeiro, segundo e terceiro Isaías, ou ainda o período da constituição do povo de Deus, o período do exílio e o período do pós-exílio. A segunda parte, que compreende principalmente o período do exílio, do capítulo 40 até o capítulo 55, nós vamos ter
o chamado livro da consolação ou livro da esperança. O trecho que nós ouvimos hoje está no capítulo 49, ou seja, nesse contexto do exílio. A experiência narrada neste momento se dá então diante de toda a situação do exílio da Babilônia. E por isso o autor apresenta a imagem, ou melhor, a figura de um servo. Este servo recebe o nome de servo de Javé ou de servo sofredor. Dentro desses capítulos, do 40 ao 55, Isaías vai designar 4 partes para descrever o chamado Cântico do Servo de Javé ou o Cântico do Servo Sofredor. A primeira leitura que nós ouvimos hoje é a segunda parte deste cântico. Outras partes nós ouviremos principalmente na ocasião da Sexta-feira Santa, quando se associa principalmente a dimensão do sofrimento a Jesus que morre na cruz. Então, na primeira leitura, esta expressão de um servo vai além de uma pessoa, vai além de uma figura. Por isso é atribuída a imagem do servo de Javé ao povo de Israel. Ou seja, todo o povo de Israel é convidado a abraçar uma vocação. E a vocação primeira que este povo é chamado é justamente testemunhar a intervenção de Deus em vista da salvação. Ou seja, a melhor forma, como o próprio texto diz, o reconhecimento de que toda vocação tem origem divina e que esta vocação tem uma tarefa, tem uma missão, tem uma responsabilidade. E a responsabilidade era justamente perceber a constituição do povo, o chamado que Deus faz, a libertação, depois a superação do próprio exílio e todo o contexto da liberdade e da vida nova que o povo de Israel vai adquirir, principalmente na consciência do acolhimento, da vinda e da presença de Jesus. Então, olhar para esta primeira leitura é pensar, atualizando, lógico, no dia a dia da nossa vida, o sentido da nossa vocação de povo de Deus. O Concílio Vaticano II resgatou algumas imagens da igreja. E uma das imagens que o concílio resgata é justamente a imagem da igreja enquanto povo de Deus. Resgata também como corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo, como sacramento universal de salvação. Por isso aquela música do Padre Zezinho, o povo de Deus no deserto andava, vai expressar muito bem todo o sentido de o que é a nossa vocação. A vocação específica, a vocação particular de cada um, mas quando nos encontramos para a Eucaristia, quando celebramos a origem de tudo isso no nosso batismo, nós saímos da individualidade para celebrar esta identidade de povo de Deus. Por isso nós estamos aqui nesta condição, ou seja, é o povo de Deus que vem celebrar e que vem fazer memória do sacrifício de Cristo. Então a pergunta seria: nós que estamos aqui neste templo, como nós temos consciência desta nossa expressão, deste nosso sinal? Quem olha de fora para nós vai dizer:
lá tem um monte de gente, ou quem olha de fora vai dizer, lá está presente o povo de Deus. Então, olhar para essa primeira leitura e dizer, obrigado, Senhor, por esta identidade, por esta condição que o Senhor nos dá de ser seu povo e de caminhar na sua presença. Então, que hoje a gente possa perceber, através da primeira leitura, quão é importante esta força, esta expressão, esta visibilidade que é a nossa presença na igreja, ou a nossa presença como igreja, principalmente nos ambientes. Vamos além de uma quantidade, mas acima de tudo, a consciência de uma identidade. Talvez por isso a gente possa entender a resposta do Salmo de hoje. Eis que vem o Senhor com prazer e faço a vossa vontade. Ou seja, uma das vontades de Deus é justamente esta visibilidade. Eu vou na missa não simplesmente porque eu gosto, não simplesmente para cumprir um preceito, mas eu vou à missa porque eu lá me reconheço nesta identidade e nesta condição de povo de Deus. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, como o próprio texto nos apresentou, o início da carta de São Paulo aos Coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade grande, volta de 500 mil habitantes, composta por 2 grandes portos, mas boa parte desta população era composta de escravos justamente daqueles que trabalhavam nos portos. Muita gente passava por Corinto, principalmente aqueles que vinham das longas viagens, e por isso um dos elementos que se desenvolvia em torno da região portuária era justamente as imoralidades, a prostituição e tantas outras coisas que então atingiam a índole daquele povo. Paulo, ao fundar a comunidade dos coríntios, ele tem um grande desafio, que é justamente mostrar o ideal da santidade, o ideal da vida nova que se alcança a partir do encontro com Cristo ressuscitado. Então, o início da carta de São Paulo aos Coríntios traz este chamado à vocação, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez a grande pergunta que poderia iluminar a nossa reflexão é: o que é a santidade no contexto de Paulo? Para Paulo, a santidade significa a consciência do acolhimento, primeiro, da opção do seguimento de Jesus, e segundo, o acolhimento dos valores do Evangelho, ou seja, aquilo que ele vai anunciando, aquilo que ele vai testemunhando, aquilo que vai pautando a vida, torna-se então uma referência para a santidade. Ou seja, para Paulo, a santidade é a constituição de um testemunho, ou seja, estar naquele contexto da cidade, estar inserida no dia a dia daquela luta, daquele trabalho. Então, para Paulo, a santidade não é uma alienação, não é uma fuga, não é um isolamento, não é sair da cidade, mas para Paulo a santidade será esta consciência de um testemunho daquilo que Deus, através de Jesus, realizou no coração de cada uma daquelas pessoas
principalmente esta mudança de comportamento. Então, caríssimos, olhar para a segunda leitura e pensar no contexto da vocação, a vocação à santidade, é recordar primeiramente, quando a semente da santidade foi colocada no nosso coração, e aí a gente recorda o nosso batismo. A partir do batismo, há a semente de uma chamada graça santificante. O que é uma graça santificante? São justamente as ações que Deus realiza para que o nosso coração se volte cada vez mais a Ele. Será a percepção desta graça santificante as respostas que também damos a essas iniciativas de Deus. Por isso, quanto mais buscamos os sacramentos, buscamos a palavra, a oração à Virgem Maria, aos santos e santas, enfim, a prática das virtudes, da fé, da esperança, da caridade, nós vamos produzindo os frutos de uma graça que um dia foi colocado no nosso coração através do batismo. Então, se na primeira leitura nós agradecemos pela condição de povo de Deus, na segunda leitura eu diria, agradeçamos pela nossa vocação de batizados, membros deste povo e chamados à santidade. Por fim, no texto do Evangelho, nós temos então o testemunho de João Batista. Um testemunho que se caracteriza por duas expressões. Primeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E segundo, que ele, envolvido da plenitude do Espírito Santo, se revela como Filho de Deus. A primeira expressão que João dá testemunho é do Cordeiro de Deus. E a imagem do Cordeiro nós podemos associar a dois momentos. O primeiro momento, todo o contexto da libertação do povo, ou da fuga do Egito, da passagem do Mar Vermelho, quando o Cordeiro era sempre oferecido como sinal de expiação, como sinal então do pedido de perdão, ou mais ainda da celebração da aliança, o Cordeiro imolado, aquele sangue derramado, aquele sangue que foi aspergido ou que marcou a porta do povo da antiga aliança. Por isso a primeira imagem do Cordeiro está associada à aliança. A segunda imagem do Cordeiro está associada ao Cordeiro Pascal. Por isso, na noite da ressurreição, nós vamos cantar que este Cordeiro Pascal vence a morte e nos traz vida nova. Ou seja, a pessoa, a figura e a missão de Jesus Cristo. Este Cordeiro Pascal, ou este Cordeiro de Deus, tem uma missão: tirar o pecado do mundo. Se vocês observaram, a expressão está no singular, o pecado do mundo. Por isso a pergunta seria: qual é este pecado que o Cordeiro tira? O pecado que ele tira está justamente no sentido da negação de Deus. Um dos elementos que Jesus mais vai enfrentar no tempo comum, na sua vida, no seu ministério, no seu período de missão, é a negação de que ele é filho de Deus, de que ele então é participante, é membro de uma realidade divina. Então, o grande pecado que se retira é o pecado da negação de Deus. E aonde que nasce a negação de Deus?
a partir do sentido da desobediência. Então eu posso atribuir o pecado que o cordeiro tira com o sentido da desobediência, ou eu posso atribuir o pecado que o cordeiro tira à consciência da negação de Deus. Ou seja, negar Deus é negar todo o princípio da comunhão e principalmente da salvação que Ele nos oferece. Então, João apresenta Jesus nesse sentido, a pessoa divina que assume a condição humana na sua grande vocação, revelar o ideal de Deus, que é a salvação de todo o gênero humano. Para isso, há uma ação, a ação do Espírito Santo. Então, aquele que vai agir, aquele que vai trabalhar para comunicar a vontade de Deus, é alguém na condição divina, na condição humana, mas é alguém envolvido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito é aquele que promove a comunhão. O Espírito é aquele que cria a relação. Por isso, quando muitas vezes nós sentimos que nossa fé pode estar diminuída, um pouco fria, o primeiro sentido é resgatar ou invocar a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele que vai nos levar para esta proximidade com Deus. Então, a ação de Jesus é sempre uma ação que vai comunicar vida, é sempre uma ação que vai comunicar a comunhão. Por isso, este homem e este ser divino, envolvido pelo Espírito Santo, é alguém que tem uma identidade. De fato, ele é o Filho de Deus. Então, aquilo que as autoridades religiosas vão negar, aqueles que então não aceitam Jesus, vão negar que é a sua identidade divina, João proclama com a vida, João proclama com as palavras, João proclama com o dia a dia da sua vida. Enfim, caríssimos, nós podemos concluir este segundo domingo pensando: Padre, o que tudo isso tem a ver com a nossa vida? Eu diria de uma forma muito simples. Primeiro, que nossa vida não seja apenas para nós um período de uma passagem temporal, de uma cronologia das idades, dos tempos, dos períodos, mas que nesse tempo, nesse período, a nossa vida seja sempre um esforço para testemunhar a identidade do povo de Deus, para testemunhar o chamado à santidade e principalmente testemunhar que nós cremos em Jesus como Filho de Deus e crendo que Ele é Filho de Deus, nós cremos também na salvação. Por isso, a forma mais simples de viver o Evangelho ou as leituras desta semana é pensar como nós temos testemunhado na vida Jesus como o Salvador. Que o Espírito Santo nos ajude a viver muito bem isso ao longo desta semana.